meu nome é Mariana. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o quadro clínico da endometriose. Então, a gente sabe que a endometriose é uma doença complexa, não? Então, ela envolve diversos fatores e ela tem um impacto muito importante na qualidade de vida da mulher, né? Quando a gente fala em endometriose, a gente fala numa dor intensa, mas a gente fala também numa dor que acaba refletindo em todo o envolvimento da mulher na sua vida social, na sua vida com o companheiro, no seu trabalho. Então, ela tem um impacto muito importante na maneira como essa mulher vai viver. E às vezes é muito difícil da gente conseguir diagnosticar, entender a endometriose, porque ela pode ter sintomas muito variáveis e inespecíficos. Então, muitas vezes a gente não sabe se essa dor é uma dor relevante, se é uma dor uma cólica que é normal, ou se é uma cólica que eu tenho que prestar mais atenção. Então, o objetivo dessa nossa conversa é tentar deixar de uma maneira mais clara e mais fácil quais são os principais sintomas da endometriose e como que a gente pode diagnosticar eles. Tanto naquela paciente que não tem o diagnóstico da doença, mas também naquela paciente que tem o diagnóstico da doença, mas que a partir desses sintomas consegue ver, será que a minha doença está estável? Será que a endometriose está piorando? Então, é para a gente entender um pouquinho do nosso corpo, entender um pouquinho da doença e, a partir disso, ter um pouquinho mais de conscientização do que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente fala de endometriose, quando a gente fala em relação aos principais sintomas dessa doença, a gente tenta simplificar da maneira que a gente fala que a endometriose é a doença dos 6 Ds, né? Porque a gente tem muita dor associada à endometriose, então a gente caracteriza ela em 6 aspectos principais. É claro que você pode ter outras coisas além desses sintomas, mas esses são os que a gente acha principalmente nas pacientes com essa doença. Então, o primeiro sintoma que a gente tem é a dor na menstruação, que é uma dor na menstruação mais intensa do que o normal. O segundo é a dor pélvica crônica, que é aquela dor que muitas vezes acontece fora do ciclo menstrual e que dura mais do que 6 meses, que ela também pode ser muito frequente nas mulheres com endometriose. E uma das queixas mais frequentes que a gente tem, que é o terceiro D, é a dor na relação sexual, que a gente vai ver que tem algumas dores diferentes que podem aparecer durante a relação sexual. Além disso, a gente tem a dor para evacuar durante a menstruação, que é a alteração do hábito intestinal, que pode acontecer em algumas pacientes, e a dor para poder urinar também durante a menstruação, que é essa alteração do hábito urinário que pode acontecer durante esse período menstrual. Além disso, que é uma das grandes dúvidas das pacientes, um dos grandes medos das pacientes com endometriose é a dificuldade para engravidar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, quando a gente fala na dor menstrual, né, muitas vezes é difícil a gente entender, mas será que é normal essa cólica menstrual que eu tenho ou não é normal? Como que eu vou saber o que é normal e o que não é, tá? Então, pode ser que no ciclo menstrual você tenha um pouco de cólica, e isso todas as mulheres podem ter, mas não é normal sentir uma cólica intensa, incapacitante, que faz com que você deixe de conseguir realizar as suas atividades normais. E quando a gente fala em atividade normal, não é só questão de ir para o trabalho ou fazer atividade física. É tudo, envolve você conseguir sair para jantar com os amigos, de você conseguir fazer tudo que você faz normalmente no seu dia a dia, tá? Então, quando as cólicas são muito incapacitantes, também tem que ficar em alerta para ver se não tem nenhuma alteração. Além disso, não é normal todo mês tem que tomar vários analgésicos ou anti-inflamatório, várias medicações para poder lidar melhor com a dor, né? Uma vez ou outra, isso pode acontecer, a gente tem que tomar alguma medicação, mas isso não pode ser frequente, tá? Além disso, não é normal ir no pronto-socorro para fazer medicação na veia, isso também não é comum, e sempre que a gente tiver isso, a gente precisa entender, será que tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, quando a gente fala na dor, é importante que a mulher reconheça a dor, entenda o que está acontecendo no corpo dela e, principalmente, valorize esses sintomas. E pense, essa dor não é normal. A partir disso, é importante você compartilhar com o seu médico essa alteração, para ele também poder entender, será que tem alguma coisa errada? E aí começa uma investigação sobre isso, tá? Então, valorize essa dor, não deixe passar
esses sintomas. Não acho que é normal ter esse tipo de dor. Além disso, a gente tem a dor pélvica crônica, que a gente já falou um pouquinho, que é aquela dor que acontece fora do ciclo menstrual e que pode durar até 6 meses, né? Então, quando essa dor começa a durar mais do que 6 meses, a gente já começa a falar em dor crônica. Lembrar que tem outras causas, além da endometriose, que pode dar essa dor na barriga, essa dor no abdômen. Lembra que a gente tem algumas alterações intestinais que podem favorecer isso, além de alterações em relação à fibromialgia, tem outras doenças que também podem favorecer. Então, nem toda dor abdominal que dura por muito tempo é endometriose, tá? Mas a gente sabe que essas dores que vão durando mais do que 2, 3, 4 meses, elas vão aumentando cada vez a nossa ansiedade. Isso vai levando ao medo cada vez maior e muitas vezes a gente faz uma pesquisa e não consegue encontrar o que é. E isso leva a uma frustração muito grande pela ausência da melhora. Então, sempre que você tiver uma dor fora do ciclo menstrual, observe essa dor, veja a intensidade que ela está e entenda qual parte do seu ciclo, então, se está no 13º, 14º dia do ciclo, que associação tem com esse período menstrual para a gente poder investigar de uma forma melhor, tá? Então, fique atenta sempre a esses sintomas. Além disso, uma das questões mais importantes que a gente tem nas pacientes com endometriose é a dor na relação sexual. E isso pode ter um impacto muito importante para a mulher, né, na percepção dela mesmo, mas também no convívio dela com o companheiro ou companheira. Então, a gente sempre tem que investigar bem essa dor na relação. E quando a gente fala em dor na relação sexual, a gente tem 2 tipos de dor na relação. A gente tem a dor de penetração, que é aquela dor no início da relação, né, que muitas vezes pode ser por uma diminuição da lubrificação vaginal, ou mesmo porque às vezes você fica numa tensão maior e a musculatura também fica tensa. Isso faz com que tenha uma dor durante a penetração, mas também é muito comum ter a dor que a gente chama de profundidade, que é aquela dor quando encosta lá no fundo, né? E que muitas vezes ela vai ser mais intensa de acordo com algumas posições, e também essa dor de profundidade também pode estar relacionada à endometriose. Não é incomum a gente encontrar uma mulher que tem os 2 tipos de dores na relação, tanto a dor de profundidade quanto a de penetração. É fundamental que a gente identifique isso e trate o mais rápido possível, porque senão a gente começa a entrar num círculo que se autoalimenta, né? Você começa a ter dor de profundidade, então você começa a ter uma memória da dor, então toda vez que você vai ter relação, você pensa, eu vou ter dor, e aí é óbvio que como um reflexo disso, você faz uma contratura muscular, né? Então muitas vezes você começa com uma dor de profundidade e aos poucos você também começa a ter uma dor de penetração, tá? Então é fundamental a gente investigar de uma maneira precoce. Além do que, a relação é para ser um ato de prazer e intimidade do casal, e muitas vezes acaba se tornando numa situação de tensão e desconforto, tendo um impacto muito importante na vida do casal, tá? Para a gente investigar a dor e para a gente poder entender se essa dor mesmo é da endometriose, se tem outras coisas associadas, é fundamental a abordagem multidisciplinar. Então, é muito comum a gente encaminhar para fisioterapia pélvica, para poder também avaliar quais outros fatores podem estar causando essa dor. E outra coisa essencial é o apoio do companheiro durante esse período e durante essa investigação, né? Esse é o momento dos dois. E o tratamento disso, o tratamento dessa dor também é algo que interessa aos dois. Então, ter ele do lado, ter ela do lado é algo fundamental. Além disso, uma coisa que a gente pode ter também na endometriose é você alterar o seu hábito intestinal durante a menstruação. Tem muitas mulheres que falam, durante o período menstrual eu tenho um pouquinho, as fezes ficam mais amolecidas, ou eu fico um pouco mais obstipada. Isso pode acontecer porque os hormônios do ciclo menstrual, eles podem mudar um pouquinho o movimento das alças intestinais, e isso pode fazer com que fique um pouquinho mais amolecido ou um pouquinho mais obstipado as fezes, mas o que não é normal é você ter uma dor intensa ao evacuar, então eu vou ir no banheiro e tenho uma dor muito importante, ou aquela sensação de que você eliminou fezes, mas também não teve uma eliminação completa. Então, fui no banheiro e tenho a sensação de que eu ainda preciso ir novamente, tá? Isso não é normal. O sangramento para defecar, para ir no banheiro também não pode acontecer, não é normal acontecer,
E a piora desses sintomas durante a menstruação também é algo que tem que alertar para o risco para endometriose intestinal, né? Que é quando você tem a doença no intestino, tá? Em relação a outro sintoma que a gente pode ter é a alteração da parte urinária durante a menstruação, né? Então, muitas vezes, pacientes que têm endometriose ou na bexiga, o que pode acontecer? Você pode ter um aumento da quantidade de idas no banheiro para urinar. Então, você começa a ir muito mais vezes, ou mesmo você tem uma urgência para conseguir ir no banheiro. Então, eu ia no banheiro normal e durante o ciclo menstrual eu não consigo segurar a urina em tempo mais rápido. Isso é outro fator que a gente tem que acompanhar. Além disso, quando você tem endometriose no sistema urinário, uma das coisas que pode acontecer é você ter sangramento e dor intensa ao urinar. E isso a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a paciente fala, porque eu tenho infecção urinária de repetição. Né? Muitas vezes a gente pode confundir com uma infecção urinária de repetição e isso acaba atrasando ainda mais o diagnóstico. Então, é fundamental ficar atento e entender se essa dor intensa, esse sangramento, realmente está associado a uma infecção urinária ou se pode ser algo maior. E um dos assuntos que a gente mais conversa com as pacientes, que é um dos grandes medos e inseguranças da paciente quando tem o diagnóstico de endometriose, é a questão da dificuldade para engravidar. Então, a paciente chega para a gente e pergunta, mas eu vou conseguir engravidar? Então, a gente sabe que a gestação, ela pode piorar a taxa de gestação, mas tem muitas mulheres com endometriose que engravidam normalmente, tá? Então, a gente não tem necessariamente essa dificuldade e essa questão de não conseguir em função da endometriose, né? É preciso fazer um mapeamento adequado da endometriose para a gente conseguir entender o quanto que isso pode ter de impacto na vida da mulher. Né? E por que isso pode acontecer? Porque a endometriose, ela causa uma inflamação em vários órgãos, então nas trompas, nos ovários, e isso pode fazer com que tenha uma alteração também da parte de fertilidade dessa mulher. Além disso, esse processo inflamatório crônico, que acontece diversas vezes, pode alterar o sistema imune e pode alterar alguns fatores relacionados à implantação do embrião dentro daquele útero. Tá? Então, são vários fatores que podem estar associados à diminuição da infertilidade, mas é o que a gente já conversou aqui. Nem todas as mulheres que têm endometriose vão ter dificuldades para engravidar. A gente tem que individualizar cada caso, entender qual é aquela mulher, qual é a idade da mulher, que sintomas que ela tem, como que é a reserva ovariana dessa mulher. Então, se às vezes ela tem uma reserva ovariana ou não, se aquela reserva ovariana já está piorada, já está pior por causa disso. Se a trompa, que é aquela que pega o óvulo e leva para dentro, né, do útero, se ela está funcionando normal. E também a gente tem que olhar o companheiro, se a qualidade do sêmen, se tudo isso também está adequado. A partir de todos esses fatores, a gente consegue individualizar cada mulher e decidir qual que é o melhor tratamento para ela. Tá? Então, isso tem que ser feito de uma maneira individualizada. E sempre quando a gente fala em tratamento, a gente fala em compartilhar decisão. Então, a decisão, ela tem que ser uma decisão tomada pelo médico e pela paciente. A gente tem que entender o que aflige, o que realmente tem de impacto na vida dessa mulher, e a partir disso, a gente consegue programar um melhor tratamento para ela. E nem sempre o tratamento vai ser igual entre as pacientes. Cada uma vai ter um sintoma mais relevante, cada uma vai ter um aspecto mais importante, que é o que a gente vai trabalhar. E isso a gente só consegue conhecendo e entendendo cada mulher, entendendo a doença que cada uma dela tem. Então, quando a gente fala em endometriose, é importante a gente entender todos esses sintomas, é importante a gente entender tudo o que pode acontecer, mas às vezes vão ter mulheres que vão ter esses sintomas e essas queixas de forma muito diferente. Para a gente entender o que está acontecendo dentro do nosso corpo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o nosso corpo, ter uma consciência melhor em relação ao que acontece ao longo do ciclo menstrual. Então, como que eu estou no comecinho do mês, como que eu estou durante o meu período menstrual, para entender o que é normal e o que não é normal. E a partir do momento que eu tenho uma dor, eu preciso me conscientizar dessa dor. Tudo bem, então onde que dói, o quanto que dói, o que melhora essa dor.
a partir dessa conscientização, eu consigo informar o médico e eu consigo ter um diagnóstico, um tratamento precoce. Ou a partir da conscientização dessa dor, eu consigo entender, será que o meu tratamento da endometriose está indo bem ou será que eu tenho que mudar alguma coisa? Então, a endometriose, os sintomas, é algo que faz parte do médico, mas também a paciente precisa participar disso para poder compartilhar melhor as informações e para poder, junto com o médico, a gente conseguir elaborar o melhor tratamento e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a paciente. Muito obrigada.